Pipoca? Confere. Bebidas? Confere. Controle remoto? Na mão e pronto pro play. Então agora estamos entrando no Sofaverso. Bem, Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos falar de séries, vamos falar da 4ª temporada de Westworld. Para isso eu tô com o Everton. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Vinícius e bem, estamos aqui em dois mais uma vez para conversar, dessa vez sobre uma série, mais uma série da HBO, mais uma série que a gente gosta muito. Vamos falar de Westworld, a nova temporada, a 4ª temporada da série, que começou lá no dia 26 de junho e terminou recentemente agora no dia 12 de agosto com 8 episódios, série da HBO, né? Série original do canal HBO, né? Mas agora com o serviço HBO Max, a série foi distribuída simultaneamente na TV, né? Os episódios passavam aos domingos e no serviço de streaming, série comandada pela Lisa Joy e pelo Jonathan Nolan. Bem, uma série que eu acho que é, sim, um dos carro-chefes da HBO, apesar de uma 3ª temporada, que, aliás, tem podcast aqui. Se você quer fazer um recap, quer relembrar da temporada, tem um episódio aqui do Sofaverso sobre a 3ª temporada da série. Foi uma temporada muito controversa, muitas pessoas não gostaram, muitas pessoas ficaram agora numa dúvida de se voltariam para uma 4ª temporada. Eu acho que a 3ª temporada ela causou um efeito na série que ela perdeu um pouco de força. Sim, e isso é muito visto na, talvez, repercussão dessa nova temporada. Eu acho que as pessoas falaram menos essa temporada. Também acho. E essa 3ª temporada foi controversa, sim, teve alguns problemas, teve uma mudança de direcionamento e escolhas narrativas mesmo que foram muito criticadas, né, pelas pessoas, e muita gente que gostava muito do show acabou se afastando, mas essa 4ª temporada começou. Apesar dos problemas que eu tenho com a 3ª, ainda foi uma série que me agradou, eu gostei de muitas coisas que aconteceram na 3ª temporada, mas também vi muitos pontos negativos, e essa 4ª temporada eu ia assistir de qualquer forma, assisti, e bem, vamos conversar um pouco sobre os acontecimentos dessa temporada, sobre os arcos, sobre os personagens, pra onde a série foi, relembrando e lembrando, né, que uma 5ª temporada ainda não está confirmada pela HBO, e isso, obviamente, também deve ter muito a ver com aquela loucura que tá acontecendo nos bastidores da Warner, né? Mas tem aquela também que renovaram, por exemplo, House of Dragons com um capítulo, né? Então, e como é uma série... Não é muita certeza que tem no projeto também, pode levar isso em consideração, cara. Porque, assim, essa 4ª temporada, essa nova temporada de Westworld, ela não teve recorde de audiência, não teve uma audiência muito alta, então isso pode entrar na conta. Só que, assim, a HBO não costuma cancelar os seus projetos sem finalizá-los, né? Porque a gente tá falando de uma série original HBO, que passa na TV a cabo, aquela distribuição semanal. Então talvez tenha muita chance de você ter essa nova temporada da série, que não deve ser uma série muito barata, né? Então vamos esperar pra ver o que vai acontecer e vamos conversar sobre o que aconteceu nessa 4ª temporada. E começando com o meu companheiro de podcast, Everton, o que você achou em termos gerais dessa nova temporada? Eu gostei da temporada. Eu achei que ela trouxe muito, porque ela traz muitos aspectos da primeira temporada de volta, né? Ele tem algumas coisas, principalmente essa questão do questionamento dos humanos, o questionamento dos hosts, né? E também tem um outro aspecto narrativo que trouxeram nessa temporada de volta, que é a questão das múltiplas linhas temporais, que também funciona no modo que tá contando essa história no Westworld, né? Tem alguns pontos ainda que são meio questionáveis. Eu acho que principalmente algumas escolhas, questão de ação, assim, que eu ainda acho que foi uma coisa que eu já tinha criticado na 3ª temporada, que eu acho que também não funciona tão bem na 4ª, mas de modo geral achei que funcionou a temporada e ela foi bem melhor do que a 3ª. Bem, eu vou seguir muito o que você falou, Everton, assim, eu gostei da temporada, eu acho que ela retoma muitas coisas interessantes que aconteceram lá no começo, essa questão que você comentou das linhas temporais, é uma temporada que tem uns núcleos interessantes, eu acho que, assim, tem episódios muito bons, assim, episódios que são aqueles episódios com plot twists muito
interessantes, né? Aquelas narrativas que te prendem, né? Que eles fizeram muito no começo da série, então eu acho que isso é uma coisa muito legal que aconteceu aqui nessa nova temporada. Mas também consigo encontrar aqueles pontos da terceira temporada que deram uma baixada na qualidade da série, ou então que não encaixam muito bem. Essa questão da ação é uma coisa que a gente vai discutir, que eu também considero, assim, que é uma coisa muito fora de tom, que eles continuam insistindo nessa temporada, mas eu acho que eles conseguem encaixar de uma maneira melhor na história, mas ainda a resolução, né, a ação, o que a gente vê na tela, talvez não agrade muito, mas eu acho que num termo geral, a série deu um salto de qualidade, assim, da temporada anterior. Ela voltou numa toada muito boa, principalmente ali numa primeira parte. E eu acho que é interessante a gente conversar, porque essa temporada, ela é muito bem orquestrada e também montada em episódios, né? A gente vê uma primeira parte muito nítida ali nos 4 primeiros episódios e depois a gente tem uma resolução do todo, que brinca muito com essa questão da linha temporal, que tem essa explicação, né? Porque os 8 capítulos, principalmente a primeira parte, ela tem muito aquela questão de focar em um personagem dos principais, né? Então o primeiro capítulo é focado na Dolores, no caso da temporada vira Christine lá, aí o segundo já é no Caleb, na Maeve, o terceiro já é o do Bernard. Então as primeiras partes localiza os personagens onde eles estão naquele contexto, para depois chegar na conclusão deles se encontrando e tal. Isso é muito interessante. Eu acho que vale a pena a gente conversar sobre esses primeiros 4 episódios e também conversar sobre os núcleos, que a série também faz mais uma vez essa parte muito, obviamente, né, só o Westworld que faz, mas aqui a gente tem bem claro essa divisão dos núcleos e a convergência deles pra narrativa, né? Então tem a convergência desses episódios separados, desses núcleos que estão acontecendo, pra você depois ter uma história e entender melhor o todo. Porque eu acho que a temporada, ela faz muito bem essa questão também, que tinha nas outras, de o que tá acontecendo, né? Isso é uma coisa que o Westworld sempre trouxe os mistérios, sempre trouxe aquilo que a gente fica, pô, mas em que linha temporal é isso? Onde tá acontecendo isso? Esse personagem é quem eu tô achando que é mesmo? Isso é uma realidade? Isso é uma simulação? Então, essa temporada, ela vai colocando essas interrogações na nossa cabeça e vai fazendo isso de uma maneira interessante, que te faz ficar interessado em saber o que vai acontecer e saber como que está acontecendo. Porque eu acho que legal dessa temporada que funciona aquela questão do o parque, ele vem pro mundo real, né? Eu acho que isso funciona bem, demonstrar essa temporada. É uma inversão, né? Tem essa total inversão. Essa temporada trata muito dessa inversão, né? De que a gente começa a série com os humanos controlando os anfitriões. Aqui a gente já tá num patamar ao contrário, né? Os anfitriões tomaram o mundo a partir dos eventos que acontecem na terceira temporada. E a primeira personagem, né? A personagem principal das temporadas anteriores, que aqui continua, é a Dolores, mas a Dolores não existe mais, né? A Dolores, teoricamente, ela teve o seu fim na terceira temporada, e a Evan Rachel Wood, que é a atriz que vive a Dolores, aparece como Cristina. É uma nova personagem, vivendo ali no mundo futurista, bem parecido com o que era da terceira temporada, tentando entender ali sua rotina diária, né? Tá bem uma coisa rotineira, e você também vai acompanhando aquilo pra saber, pô, o que vai dar nesse personagem? E o que você achou desse núcleo da Cristina e dessa parte dela se entender? Não, eu achei interessante a volta da personagem, né? Porque a Dolores, apesar dos eventos da terceira temporada, ela não ia ser descartada, né? Que era a personagem principal, né? Eu acho legal como eles trazem de volta aquela, por exemplo, a cena dela acordando, que tem na primeira temporada. É igual, sabe? E funciona dela nesse novo mundo, que no caso seria o mundo real, só que ao mesmo tempo ela tem aquelas dúvidas, porque ela é assombrada pelo passado do host dela, Dolores, porque ela tem aquela profissão de criar narrativa do suposto jogo, que na verdade é o próprio mundo real, né? Então eu acho legal essa sombra do passado que ainda fica nela, mas ao mesmo tempo ela tentando entender o que ela é. O único ponto que eu acho, assim, da personagem, não só da personagem, mas a questão do núcleo, é que ele não se liga muito bem com os outros. Eu acho que ele é o mais deslocado de todos. Eu gosto dessa parte. Ele é o mais deslocado dessa primeira parte, sem dúvida, porque você fica tentando fazer aquele link e tentando encontrar o caminho da Cristina. A Cristina tá tentando encontrar o caminho dela, vai tendo aquelas pequenas aqueles momentos que ela encontra um encontro que ela tem, que depois ela vai atrás do resultado. Tem aquela amiga dela, a Maia, que é vivida pela Ariana DeBose, que fica dando algumas coisas que ela fica se questionando, e fica sempre aquela questão de questionar a minha realidade. Aos poucos ela vai construindo isso, ela vai indo atrás de alguma verdade que ela consegue
encontrar. E, obviamente, uma rotina muito fechada que aquilo não parece encaixar pra ela, né? Então, todos esses easter eggs, essas coisas que eles vão colocando ali na série, o labirinto lá na sacada dela, todas aquelas coisas ali vão te deixando instigado pra saber. Mas, realmente, eles fazem nessa primeira parte com que ela não tenha uma ligação direta com o que tá acontecendo ao redor, né? Porque tudo que tá acontecendo ao redor ali, de alguma forma, é muito maior e ela acaba tendo depois uma interação que é mais importante, que é uma coisa assim que é distinta de outro núcleo que eu vou comentar posteriormente, que é o núcleo do Caleb, que é um personagem vivido pelo Aaron Paul, que eu acho que ele realmente tem uma relevância maior na primeira parte, mas ele acaba se deslocando total do interesse da série pro final. Então eu acho que o núcleo da Cristina e o caminho da Cristina, ele faz um efeito contrário com o do Caleb. E uma coisa interessante é o Ted, né? É o James Marsden que volta nesse núcleo da Cristina nessa primeira parte para também ser uma semente que fica colocando essa pulga atrás da orelha dela para saber onde ela está. E ele volta muito aquela questão dele ser também um elemento do passado, que volta na mente dela e ela fica naquela dúvida, quem é ele? Eu conheço esse cara? Quem é esse cara? Sabe? E a gente já sabe quem é, isso é legal, essas montagens que tem. Eu acho legal a parte dela também porque muito da questão do descobrimento do mundo lá, eu acho legal, principalmente quando tem aquela parte relacionada à torre que controla os humanos, sabe? Eu acho que aquela parte eu acho muito interessante nessa temporada. Ah, sim, é bem legal. É bem legal quando a gente tem... Acho que a resolução dela é interessante, eu gosto da resolução dela. Apesar de eu achar que quando eu olho o todo da temporada, parece um caminho repetido. Parece uma coisa que já aconteceu com a própria personagem. Parece uma coisa reciclada, uma ideia que já foi usada. Mas é feita de uma maneira interessante. Vale pra você trazer de volta a personagem, que obviamente eles não descartam. Mas a gente vai conversar melhor disso quando a gente chegar nos finalmente da temporada. Então esse núcleo da Cristina nessa primeira parte, ela fica mais deslocada dos outros núcleos que estão acontecendo. E um dos núcleos importantes que estão acontecendo ali, eu comentei do Caleb, é o próprio Caleb, que também volta, o personagem do Aaron Paul, que é um personagem que ele tem uma participação importante na terceira temporada, mas ele não tem, assim... Eu acho que eles não souberam encontrar um caminho muito bom pra ele como personagem, dentro da narrativa, de importância pra série. E aqui... Ele vira meio que um justiceiro, alguma coisa assim, né? Um cara meio buscando Ele parece que ele quer buscar alguma coisa, mas não tem um plano, sabe? Sim, muito e a gente... deslocado. Exatamente. Ele é o outliner, né? Que depois a gente... Que aparece já na terceira temporada. E depois eles desenvolvem melhor ainda nessa quarta temporada. Eles tentam dar um sentido melhor. O que é legal, porque era o termo utilizado nas primeiras temporadas pros hosts que saíam do caminho também, né? Agora é o contrário, são os humanos que saem, eram chamados de outliers, né? Eu achei legal a temporada, essa inversão de papéis, cara. Total. Tem várias inversões de papéis muito interessantes aqui, porque assim, a base da temporada é essa inversão, e eles fazem essa inversão com reconstruções muito legais da primeira temporada, né? Da primeira temporada, das primeiras temporadas ali, como a gente tá falando do núcleo da Cristina, até a Cristina quando encontra o Ted, tem coisas ali que eles emulam o que aconteceu lá no começo da série, tipo, o Ted pega um batom dela que cai na primeira temporada, é uma lata que ele pega e tem um encontro com ela, então tem umas simulações ali que eles pensaram muito bem em trazer pra cá, pra quarta temporada, emular de uma maneira que seja ao contrária, mas que você remeta ao que aconteceu no começo, né? Isso eu acho que foi muito legal. Isso foi legal. E o Caleb é legal quando ele surge assim na temporada, porque ele coloca você numa linha do tempo, né? Ele coloca você com a filha dele, então você entende que já passaram alguns anos do... se eu não me engano, são 7 ou 8 anos ali entre a terceira e a quarta temporada, quando a gente encontra o personagem do Caleb. E a gente fica naquela dúvida, será que a Cristina também tá nessa linha do tempo? É legal que já, pelo menos uma linha do tempo fica definida, sabe? Tem o Caleb, ele teve uma filha, teve uma esposa, ressurge a Maeve, né? A Maeve vai de encontro a ele, porque eles tiveram uma relação ali, né, que era conflituosa no começo, mas depois se uniram, né? Durante a terceira temporada, então a Maeve decide, ela acaba acessando lá alguns dados e encontra o Caleb e vê como ele tá com uma família agora, tal, e tudo mais. E os dois, né, eles têm ali como arco inicial, e uma coisa muito interessante é a esposa do Caleb, que a esposa que ele tem ali na série, que fala que, como ele é um homem de conflitos, é um homem que participou de guerras, é um cara que tem a mente
conturbada nesse sentido, ele vive naquela coisa que é o período entre guerras, né? Ele tá sempre esperando o próximo conflito, então ele não consegue se desligar totalmente dos acontecimentos. E ele tem aquele negócio de querência na filha a se cuidar também, né? E também tem uma coisa importante do arco dele, que é aquele diagnóstico e aquela previsão do Rei Oban, que é aquela máquina que controla tudo na terceira temporada, que tinha definido que ele ia se matar em 7 anos, né? Então, mais ou menos o começo da temporada é o período que chega a findada morte dele, né? Que a gente não sabe se vai acontecer ou não, mas que ele vai até essa missão. Então é meio que uma missão suicida, né? Que é o que a máquina previa pra ele, mas que ele e a Maeve vão tentar fazer com que isso seja alguma coisa positiva pra livrar o mundo da Charlotte. Sim, e é legal agora na parte do Caleb, que ressurge também a Maeve, que é uma personagem muito importante. Eles criam uma relação, né, meio de amizade, realmente, muito por essa missão de destruir o Rehoboam lá, que no caso é aquela máquina que gerava todos os conflitos da terceira temporada, né? E é legal, eu acho a interação entre os dois, principalmente no segundo capítulo, quando eles vão para um outro parque. Isso é muito legal. Porque é a recriação de um novo parque, assim, nos anos, acho que 20, né? Os anos 20, na Chicago dos anos 20 ali. Funciona bem pra caramba, os caras... Aí eu acho um acerto, porque traz de novo aquele clima da primeira temporada, né? Não, muito legal toda essa parte. Porque a Maeve e o Caleb... eles têm toda aquela parte de... Primeiro, eles são os nossos olhos a entender o que a Charlotte tá fazendo, os planos dela. Então tem toda aquela parte das moscas, que são uma coisa muito importante, que é um mecanismo de controle que ela vai ter sobre os humanos. E eles vão descobrir isso, eles vão tentar impedir isso, eles vão até esse lugar, eles acabam indo a um novo parque. Todo esse episódio é muito interessante, quando eles chegam naquele super teatro, né? E eles fazem o caminho, e eles entram num bar, e quando eles estão num trem, e depois eles estão chegando na nova Westworld, né, que é passada ali naquela Chicago dos anos 20, e toda essa recriação que eu comentei que tem nessa temporada, aqui na parte deles é muito evidenciada, porque tem todo o caminho do corredor pra chegar no mundo, tem a parte da escolha dos chapéus que o Caleb passa, né, igual o Homem de Preto passou, e no mundo também tem todas as brincadeiras da Maeve, com tipo, essa história aqui eu fazia muito melhor, né? Eu conheço essa história, né? Eu conheço as missões, tudo, a recriação é muito interessante. Mas a recriação que eu acho muito legal, não recriação, o novo jogo que tem é quando eles vão pra aquele lugar onde controlavam, onde faziam a manutenção dos hosts e tal, e é na verdade um jogo de novo, mas dessa vez focando na rebelião da Dolores, que aconteceu no outro parque, que também é um jogo, sabe? Então é realmente uma questão muito capitalista, sabe? Aconteceu essa desgraça, mas vamos ganhar dinheiro em cima disso, porque vai ser um novo evento, né, cara? Esse capítulo eu acho muito legal, velho. Não, sim, eu também acho muito legal. Assim, esses 4 primeiros episódios que vão contar toda essa jornada, e a gente vai chegar no grande plot que tem no quarto, eles são, pra mim, os melhores da série, porque eles me fizeram eles me trouxeram aquele espírito das primeiras temporadas. Eu fiquei muito interessado no que estava acontecendo, os capítulos corriam de uma maneira interessante, os núcleos eram interessantes, então você fica naquele questionamento, tipo, você fica fazendo aquelas perguntas todos os episódios e esperando aquelas respostas, né? E eles vão te entregando aos poucos e entregam de uma maneira satisfatória quando eles entregam ali no final dessa primeira parte. Então toda essa parte da Maeve e do Caleb eu acho muito interessante, assim, nessa primeira leva, né? E tem a versão do Enter Sandman lá do Ramin Djawad, eu acho que é também, né? Sim. Que é a versão pianinho antigo, cara, que é uma coisa que já tinha nas outras temporadas, né? Trazer uma música ele continua popular e traz de volta, e é uma cena bem legal também. Pô, eu acho que funciona, velho. Eles usam, aqui durante a série vai ter várias versões de várias músicas. Enter Sandman é uma dessas, acho que tem Bad Guy da Billie Eilish também, que tem. Depois vai ter The Man Who Sold the World, que é uma música do David Bowie, né, mas que ficou muito famosa no acústico do Nirvana. Então tem várias versões ali, e isso é uma marca característica da série que continua funcionando muito bem, que é essa metalinguagem e essa parte musical que conversa diretamente com as narrativas. Então esse núcleo da Maeve e do Caleb eu acho muito interessante pra você investigar, né? E também o behind the scenes, né? Eu sempre recomendo, eu sempre converso sobre o behind the scenes da HBO, que ela
disponibiliza, infelizmente, só no canal americano mesmo, então você só vai conseguir assistir legendado. Não tem no canal HBO Brasil, mas no YouTube lá você vai no HBO e tem o behind the scenes de todos os episódios. E é muito legal o cuidado do pessoal da produção eles usaram os mesmos locais, né? Pegaram ali os bares e de fazer uma transposição do Westworld, colocando em cima esse novo mundo e fazendo com que tudo acontecesse ali. Tem o novo Hector, tem a nova capanga dele que tem a tatuagem na cara, do dragão na cara, lá, da cobra na cara, não lembro exatamente o que era, mas tem aquela personagem, eles recriam aqui de uma maneira diferente, a missão é parecida, então tem todos esses pontos da cidade, do local, do mundo, do Westworld, que é muito interessante, né? Do parque, né? Sim. E o capítulo eu achei interessante também porque tem meio que uma conclusão da questão deles perceberem quem tá por trás de todo a treta, porque a gente não comentou, mas os dois capítulos também eles têm muito aquela questão do William, que no caso a gente lembra no final da terceira temporada que o Homem de Preto, o William, ele foi substituído por um host dele, né? E esse host ele começa a meio que... A gente percebe que ele tem algum plano muito grande pra tomar o poder, né? Uhum. E é legal nessa temporada, nesse capítulo, principalmente, que a gente vê que quem tá realmente por trás é a Charlotte, né? Que no caso, eu não lembro direito isso, não sei se você pode me... a Charlotte, na verdade, ela é uma versão da Dolores. Exatamente. Ela é aquela versão, é uma das versões da Dolores, que a Dolores fez várias cópias na terceira temporada e distribuiu em vários anfitriões. É uma cópia da Dolores que seguiu a sua própria singularidade, né? Ela encontrou um caminho diferente e o caminho dela é meio que extinguir os humanos. Ela vai dar aos anfitriões o controle total. Isso é legal a conclusão desse episódio, né? Que é meio que um confronto já entre eles, né? Então, esse núcleo, que vamos dizer que é um núcleo vilanesco, entre aspas, porque os personagens são assim, vamos pensar que nós somos raça humana e nós estamos pensando em sobreviver. No caso, o núcleo vilanesco dos anfitriões que tomaram o poder, a gente tem a Charlotte, que é a cabeça de tudo, que é uma das cópias da Dolores, que encontrou essa singularidade, como eu comentei. A gente tem o Homem de Preto, que agora virou um host, só que a gente também sabe, durante os primeiros episódios ali, que o humano real, o William, se mantém ali preso, né, pela Charlotte. Então, sempre vai ter esse ponto de que o humano tá ali e ele vai ficar colocando coisinhas na cabeça dela e também do próprio anfitrião durante os episódios e durante a temporada inteira. Uma coisa que eu ficava pensando toda hora, o Ed Harris ele já tinha falado que ele não entendia porra nenhuma que tava acontecendo, né, do Westworld, né? Essa temporada ele não deve ter entendido porra nenhuma, velho. Não, nessa ele deve ter falado, mano, só segue, né? Eu não tô entendendo mesmo, porque essa é complicada. Mas acho que o personagem dele é até mais fácil de entender, né? Porque ele é um grande foda-se pro mundo, né? Então, toda a jornada dele vai ser entender isso, porque, puta, ninguém merece porra nenhuma, nem os anfitriões, nem os humanos, mas isso ele vai descobrir mais pra frente da temporada. Então, essa primeira parte desse núcleo vilanesco e de antagonismo ao Caleb e a Maeve é muito interessante, né? Porque você tem o William ali, ele lida com político, ele inaugura o parque, ele no primeiro episódio lida com um cartel que não trafica drogas, no caso, mas mantém tráfico de dados, né? Então a gente tem todo aquele ambiente parece uma represa, né? Uma grande represa ali que eles encontraram pra ser esse lugar que armazena os dados. Então a gente entende que dados ali de humanos e de anfitriões e vários dados do parque devem estar ali naquele local, né? E tem toda essa parte que é muito interessante, né? Como ele chama o paraíso lá dos anfitriões? O Sublime. O Sublime, né? Que parte fundamental aqui pro decorrer da história. E isso eu acho que funciona, esse núcleo vilanesco. E também trouxeram de volta a Clementine, né? Ela é aquele anfitrião que tá lá e sempre vai aparecer nas temporadas. Ela sempre vai ter um papel, né? Nesse caso, ela é meio que um papel de guarda, né? É um papel de guarda. Eu achei que também foi uma personagem, assim, que... Ela tem esse papel de guarda no começo, aí posteriormente eles esquecem ela total e ela vai aparecer numa cena lá só pra, sei lá, criar um barulho, mas, sei lá, é uma personagem que, mais uma vez, eu acho que, assim, meio desperdiçado, né? Tipo, não tem muito uma função pra ela, que não seja essa de uma capanga, né? Super importante e que também é um dos grandes cenas finais da temporada anterior é quando o Bernard, que é vivido pelo Jeffrey Wright, acorda lá, todo empoeirado, depois de tanto tempo. Que porra é essa? De tanto tempo você fala, mano, que merda aconteceu no final dessa temporada. E aqui a gente descobre que ele acorda,
E com o Stubbs ali do lado, né, que é vivido pelo Luke Hemsworth, sendo mais um núcleo que a gente não sabe direito em que linha do tempo tá, mas depois... Esse capítulo, cara, ele é interessante porque a gente percebe que o Bernard tá num futuro, né, além daquele que estavam a Maeve, que tava o Caleb, e eu acho legal como funciona essa questão dele já saber as coisas, meio já ter meio joia do tempo, tá ligado? O Doutor Estranho, a referência mais recente, né, que viu todas as realidades possíveis pra poder salvar, de algum jeito, a humanidade, né, ou tentam criar uma convivência que não sejam aniquiladas as duas espécies. Mas eu acho, mas nesse capítulo eu matei, na hora que apareceu a Frank, que no caso é a filha do Caleb adulta, e a gente não sabe ainda que é uma outra linha do tempo, não é afirmado ainda, mas tipo, você mata na hora, né? Dá pra sacar mesmo que a Frank, que é a filha do Caleb, né, que é vida eles chamam ela de Si, né, durante a temporada toda, que é vida pela Aurora Perrinil. Ela faz parte de um grupo de resistência ali, então ali você já consegue entender que é um futuro aquilo, é um futuro, você não sabe se é um futuro exatamente que linha do tempo que é e tal, mas você sabe que é um tempo passado ali, né? E toda essa parte do Bernard acordar, encontrar essas resistências, encontrar esses outliners, né? Esses caras da humanidade que tentam ser resistentes, né? Criam essa resistência contra os planos da Charlotte, faz com que eles vão em busca de uma arma e que o Bernard consiga colocar o seu plano em ação, né? E eu acho que, assim, quando a gente chega no quarto episódio, que é o episódio que tem grandes revelações e que eles mudam a trama, a série já tá... ela tava muito boa, né? Então esses núcleos, eles começam a convergir pra você entender realmente o que aconteceu, né? Pra você entender o que aconteceu nessa primeira parte, pra você dar um escopo pra série continuar, né? Então você meio que faz um fechamento ali em meio de temporada e continua posteriormente. Que é o capítulo que tem todo o confronto lá na cidade, lá desse novo parque e tal, e termina com o confronto entre o William e a Maeve, a Charlotte e o Caleb. E eu acho muito interessante o final desse capítulo é muito bom. Nossa, esse capítulo é muito bom, Generation Loss, Geração Perdida, né? Se eu não me engano, esse não é o capítulo também que a Christina descobre a questão da torre. Sim. Esse capítulo é bem bom, porque ele constrói mesmo como vai ser a partir de lá, né? Que a gente descobre que a Maeve é a arma que o Bernard tá buscando no futuro, né? A gente percebe que o Caleb foi pego pela Charlotte e vive um loop bizarro lá também. Eu acho um capítulo bem interessante o quarto. Sim, porque aí... na linha do tempo, quando os eventos do Bernard, quando ele se junta com o Stubbs e vão atrás da arma, que é a Maeve, e se encontram com a filha do Caleb, são 23 anos depois dos acontecimentos que estão passando da linha do tempo do confronto da Charlotte, do Homem de Preto, da Maeve e do Caleb. Então, eles são eventos no futuro, e a gente meio que entende que a linha do tempo do Bernard é a mesma linha do tempo da Christina. Sim. E essa outra parte é uma linha do tempo posterior. E quando o Caleb acorda junto com a Charlotte, tem todo o entendimento, aquela explicação posterior dessa segunda parte de que tudo aconteceu e o Caleb teve a sua mente preservada no anfitrião, né? Ele se transformou no anfitrião. É legal, tipo, esse conceito, principalmente nos próximos capítulos. Se eu não me engano, é o capítulo seguinte já, que tem toda aquela parte dele encontrando as outras formas deles. Eu não lembro se é no próximo capítulo ou nos próximos. Nos próximos. Não, porque eu acho legal porque o Aaron Paul, ele manda bem pra caramba. Sim, eu achei, cara. O Aaron Paul tá muito bom nessa temporada. Ele tá muito bem nessa temporada, cara. Principalmente nessas partes, porque ele faz realmente um cara desesperado, assim. Mano, ele manda muito bem. Na verdade, todos eu acho que ele mandam bem, sabe? Sim. Esse elenco eu não tenho o que falar. Os caras são bons, sabe? Mas o Aaron Paul eu achei bem destacável, assim. Principalmente nessa parte. Sim, ele teve episódios que trouxeram, que ele precisou entregar mais na questão emocional. E mesmo porque todo o arco do Caleb, ele é um arco de reencontro com a filha, né? Com a pessoa que ele ama, um arco emocional, um arco que ele precisa lidar com um problema que ele enfrenta, né? Porque nesse começo ele acaba sendo contaminado com as moscas, que também é uma coisa importante da temporada, né? Que as moscas que a Charlotte cria, elas são hospedeiras de um vírus que vai contaminar os humanos.
vírus não de computador, mas o vírus orgânico, né? Então a Charlotte... que elas sejam anfitriões dos anfitriões, né? Exatamente. Tem toda essa revolta, e depois que a gente descobre esse período de tempo, né? A gente sabe que a Charlotte já dominou tudo, já dominou os humanos, e o mundo foi pro caralho. Então o mundo já é um mundo pós-apocalíptico, é um mundo que aconteceu fatores e aconteceu uma destruição muito grande, né? Então todos aqueles ativos, todas as pessoas que estão participando ali, elas só estão tentando sobreviver e tentando lutar uma batalha que é perdida, né? E que o Bernard já concretiza que é perdida. Então tudo isso é um plano para tentar, de alguma forma, fazer com que as duas raças não se exterminem. Porque o próximo episódio, o 5º episódio, né, que depois dessa primeira parte, que estabelece as linhas do tempo mais bem construídas, se chama Zung-Zi, que é o episódio que a Charlotte, que foca muito na Charlotte e no mundo que ela quer construir, de como ela controla, e fala assim, quando Deus está entediado, né, que é o subtítulo do episódio, que é, tipo, a Charlotte, que é Deus nesse mundo, que controla tudo, ela tá entediada, tipo, ela mostra como ela controla tudo, e também mostra como ela não consegue entender esses anfitriões e esses humanos que talvez estejam sob seu controle, mas que, de alguma forma, conseguem escapar ou não seguir um controle que ela estabelece, porque ela estabelece com mão de ferro, né? Ela quer que todo mundo corra uma linha que ela acha que é o certo. E nesse 5º episódio também tem a questão, a clássica frase do Westworld, que a Christina, ela questiona a natureza da sua realidade, né? Exatamente. Que é quando ela começa a perceber que ela consegue controlar os caras, porque ela é meio que... Foi dado um poder pra ela, pela Charlotte, porque ela é a Dolores, né? Foi dado um poder dela conseguir criar as narrativas, né? Então o Ted mostra isso pra ela. E tem um outro fator também, que é a questão do William, que também questiona a natureza da sua realidade, né? O caso do anfitrião, numa conversa com o William real, né? Pô, sim. E, isso é muito legal, porque faz com que todos os personagens ali criem mais uma singularidade, né? Criem um novo caminho, criem as suas próprias narrativas e os próprios caminhos que eles vão seguir ali naquela reta final de temporada. Porque o episódio 6, o Fidelidade, é o episódio que foca muito no Caleb. É esse que você estava comentando. Sim. Então, os núcleos aqui, eles estão mais convergidos do que nunca, né? Eles estão mais ativos e participando de um grande processo numa maneira mais misturada do que foi no começo, né? Nessa primeira parte. Pô, esse episódio 6 é legal, essa questão dele, do Caleb, ele ter sido feitos diversos anfitriões pra ele, terem feito ele escapar, sabe? Então ele vai encontrando no meio do caminho como os outros anfitriões dele foram morrendo. Cara, isso é muito pesado, muito bizarro. Esse episódio é muito legal. Mas é legal também de mostrar que ele ele tá como um anfitrião, mas a mente dele ainda funciona e ele ainda tem aquela busca, aquela questão do amor lá pela filha e tal. Eu acho que esse episódio deixa muito claro isso, que ainda essa questão dos sentimentos ainda funcionam nele. O Caleb, ele sempre foi esse personagem que, tipo, muita gente teve interesse. Tipo, a Dolores teve um super interesse nele, a gente entende lá na 3ª temporada. Aí, posteriormente, a Charlotte tem um grande interesse nele, porque ela entende que essa mente outliner dele, essa mente de que você não consegue controlar, de alguma forma pode ser importante para outros processos que ela pode vir a ter de controle sobre outras pessoas, né? Então ela vai fazer essa série de anfitriões, várias cópias do Caleb, para tentar entender sempre ele. E o Caleb sempre consegue, de alguma forma, passo a passo. Eu acho muito interessante esse episódio. Toda a resolução de você ver que várias cópias vão deixando vários rastros, várias pistas, várias pequenas migalhas no caminho para ele chegar num todo. E é um capítulo até tem uma veia de terror, assim, até uma coisa meio perturbadora muitas vezes, né? Sim, pra caramba. E o Aaron Paul nesse episódio, assim, é o que ele entrega demais. Esse episódio tá muito foda, assim. Esse episódio é muito bom mesmo, assim, tipo, principalmente pelo Aaron Paul, ele entrega muito. É uma coisa que todo esse caminho, como eu falei, toda a jornada dele é basicamente pra reencontrar a filha. E aqui começa, assim, um entendimento de que, pô, isso é muito legal, mas no todo da história, dos acontecimentos finais, desse grande problema, né, que a Charlotte enfrenta, a jornada dele não é tão relevante, né? Porque também tem a questão da filha, nesse capítulo principalmente, da filha dela voltar também, estar atrás do pai, dela perceber que também pode ir atrás do pai, e aquela questão de ter um espião, um anfitrião no meio do grupo dela, dos Outliers e tal. Também tem um foco nela, mas o que eu acho estranho é que não tem muito bem um plano nesse grupo, né?
dos Outliers. Eles realmente só sobrevivem. Então eles entram meio naquela questão do Bernard, que o Bernard aparece e realmente ele sabe das coisas, a Maeve se junta a eles, mas não tem muito uma coisa muito definida deles. Então ela realmente só tá muito muito aquela busca dela pelo pai e dele por ela, mas no contexto geral não é tão relevante, né? Porque se você pensar, é um contexto que aquele grupo de resistência é o grupo diretamente antagonista, é o grupo que diretamente tem que lidar com a Charlotte, né? Então, esse confronto, ele não existe, eles de fato. Estão sobrevivendo lá e só vai começar a existir quando chega o Bernard e a Maeve. Sim, mas eles meio que estão destinados a falhar, né? Você entende meio que o destino deles é falhar. O Bernard sabe que ali não vai dar nada. Ele fala, pô, eu sei disso, né? Então acaba perdendo o peso desse grupo na história, entendeu? Porque, assim, a jornada emocional, ela é interessante, porque os atores entregam bem, você se importa com os personagens, o Caleb é um personagem que, apesar de não ter conseguido achar ainda um tom de importância pra ele na história, e nem vão encontrar, porque eu acho que ele não vai aparecer mais, mas enfim, qualquer um pode aparecer depois dos finais da temporada, a gente vai chegar lá. Ainda é interessante acompanhar porque entrega um bom episódio, entrega momentos interessantes, uma jornada legal, uma interação legal, então mesmo assim acompanha, mas é meio frustrante ver que, na verdade, a importância acaba se desfazendo no todo da série, né? Sim. Essa temporada, eu acho que, assim, uma conversa do 7º episódio e o 8º episódio, o Metanoia e o Que Será Será, são 2 episódios que meio que conversam e são um grande episódio gigantesco dividido em 2 domingos. E é uma coisa que eu senti, e eu não sei se você sentiu, que parece que eles aceleraram pra caralho, assim, nos 2 últimos episódios. Falam, mano, vamos resolver tudo que dá pra resolver aqui nesses 2 episódios. Ele tem muito essa cara de, realmente, vamos resolver... Muito que a gente comentou, por exemplo, no final do The Boys, da 3ª temporada. Sim. Que é juntar um grupo, vamos invadir esse lugar, sabe? E é bem estranho, sabe? Como funciona isso. De fato, principalmente no 7º episódio, que junta aquele grupo, a Maeve, o Bernard, Stubbs, a C, pra irem lá resgatar o Caleb e também pra tentar destruir ou ajustar alguma coisa junto com a Charlotte, mas que o Bernard já sabe que não vai dar certo, né? Eu acho que, tipo, a parte de ação, assim, eu acho legal, porque tem aqueles bichos que são os anfitriões sem rosto, sabe? Uhum. Mano, aqueles bichos são assustadores, eles funcionam muito bem, velho. Ah, sim. Eles sempre estão aparecendo aqui na temporada, eles funcionam muito bem mesmo. Eu acho interessante. Mas... como esses episódios são muito acelerados em você resolver todas as questões e também eles entregam umas partes de ação, tem confrontos diretos, tem a Charlotte e a Maeve contra a Charlotte e a Maeve, né? Depois o Homem de Preto e muita coisa acontecendo. É interessante a gente comentar e tentar comentar um pouco separado, assim. O Homem de Preto eu acho que é um cara importante pra esses 2 últimos episódios. Muito. Porque ele é o cara que... Ele é o que joga a merda no ventilador, né, cara? Exatamente, é o que confronta o eu dele. Então a gente confronta o eu dele, né? A pessoa, o William humano. Entende que todo mundo é barata. Todo mundo é barata. Ele, na verdade, a natureza dele é entender que é a sobrevivência do mais forte. É o caos. Exatamente. Ele fala, vai sobreviver quem for mais forte, cara. E ele se entende como um cara mais forte que todos. Porque durante a temporada ele segue a Charlotte, mas toda hora se questionando, pedindo conselho pro William. E quando ele tem esse entendimento que o William humano basicamente consegue se transferir pro anfitrião. O anfitrião chega numa aproximação e numa ideia que é exatamente a mesma do humano, né? Então o humano não é mais necessário, então ele morre. Eu nem lembro. É ele mesmo que mata ele mesmo? Ele mesmo que mata, ele dá uma facada. Mata o William humano e sobra o novo William, que é o anfitrião, mas que tem o ideal do caos, o ideal do Battle Royale que ele instala ali, o ideal da destruição e da sobrevivência do mais forte, que é muito característico do personagem desde o começo, né? Desde como ele entende o jogo, desde como ele entrou no Westworld pela primeira vez e o desenrolar das temporadas. E eu acho muito foda a cena, quando eu comentei da música do Nirvana, do The Man Who Sold the World, o homem que vendeu o mundo. Encaixa perfeitamente na cena que ele volta a ser Homem de Preto, coloca a roupinha que a gente conhece dele, vai entrando ali no mundo que tá fudido. Ele instala esse caos, né? Porque todos os humanos eles estão sendo controlados pelas torres que tem, pelaquela torre principal, porque eles estão infectados, né? Então, e vai soltando aquele som, né? E ele meio que
abandona isso e deixa e meio que joga pra eles se matarem, né, literalmente. E os anfitriões que moram naquelas regiões também, eles estão meio que zelando pela própria sobrevivência, né, que já é o contrário do que acontece na segunda temporada, por exemplo, do Westworld. Quando tem a rebelião dos anfitriões e os humanos estão lá fugindo, né, então é legal também essa volta que já tem, essa nova inversão que acontece, então, e quando ele põe a roupa realmente, porque ele sabe que aquele mundo é mais semelhante àquele mundo que tinha na primeira temporada, que é mais selvagem, então exatamente. Ele se sente mais confortável naquela situação. E ele tem, aí vai no contraponto da Charlotte, né? Porque a Charlotte, quando ela percebe que o plano dela não tá dando certo, ela tenta encontrar uma segunda forma ou tentar entender o que ela pode fazer pra tentar consertar de alguma forma, entre aspas, o que ela tinha feito. Aí vai toda a questão do Bernard também, do Bernard que deixou lá no tablet as coisas lá, que também eu achei meio... Tá, beleza, eu vou comprar essa ideia, que deixou no tablet então, pra ela ver e ela se tocar de que ela tá errada. Exatamente, o Bernard, ele conta com a consciência da Charlotte no último capítulo, né? Sim, porque eu acho que assim, uma coisa interessante é que o Bernard, ele sabe que a Charlotte é a Dolores, né? Sim. O fundamental de tudo é que a Dolores é a raiz do código, vamos dizer assim. Então, aquele código dela é um código muito mais wild, que é aquela versão do vilão, né? A visão destruidora que ela tinha lá, que causou a rebelião na segunda temporada, né? Mas eu acho que o Bernard leva muito em consideração que ela, na segunda temporada, ela tinha o objetivo de salvar os anfitriões e mandar eles pro Sublime, né? Sim. Tanto que o foco dela no último episódio é não deixar o William destruir o Sublime, porque o William, ele tem o objetivo de fazer a mesmo caos, mesma tensão que tem no mundo real no Sublime, No Sublime. É por isso que tem um confronto na represa, né? Porque, teoricamente, o Sublime está lá, né? Porque os dados estão lá. Aí você tem esses confrontos, né? Que, pô, são legais. Essa parte é legal. Só que tudo isso... Você tem que pensar que isso aí tá acontecendo, assim, no meio de um caos, literalmente. Porque quando tem a questão do Battle Royale, quando eu digo, é que realmente o comando faz com que todos os humanos comecem a se matar ali, né? E dos humanos, anfitriões, todo mundo começa a lutar ali ferozmente, né? Então tem toda essa questão de que todo mundo tá passando no meio daquela loucura toda. A Charlotte eu acho interessante toda a parte que ela... Aí tem aquelas questões de que os caras meio que... Eu acho que uma parte que eu acho que evidencia muito como essa parte é corrida é uma hora que o William... ele mata Charlotte, Maeve e Bernard, tudo numa sequência de 1 minuto. Você fala, caralho, mano, como assim, velho? E não é que tipo, vai acontecer... Não, a Maeve, por exemplo, acaba a partir da Maeve lá. Isso é meio triste, tá ligado? Porque a puta personagem importante e termina lá, sabe? Na verdade, eu acho que as resoluções são meio rápidas e bruscas demais. Falta um pouco de peso, porque essa parte tá numa correria. Tanto pra esses personagens, quanto pro próprio William, posteriormente. Sim, e também tem uma coisa que é a parte do Stubbs, que ele tá junto com o Caleb e com a Frank, né? E eles, você percebe que parece que eles estão meio... sobraram esses personagens, vamos fazer alguma coisa com eles, sabe? Eles não têm... Total. Não tem muito objetivo junto com o contexto geral, né? Eles realmente são lá, teve esses caras aqui, vamos ver o que eles vão fazer, sabe? Exatamente. Por isso que talvez resgatem a Angela é a atriz, né? A Clementine, pra participar dali, voltar a aparecer na série, mas também no núcleo e numa parte ali que é mais um confronto de ação aleatória, velho. Mas que, pô, tá perdido ali no meio de tudo que tá acontecendo, né? E não tem uma importância de fato pra narrativa e pra história total que eles estão contando. E, obviamente, todos esses confrontos tem como... E tem a principal, que é a Cristina, mais uma vez despertando, né? A Dolores voltando e entendendo onde ela está, como ela está e o que ela tem que fazer, né? Porque a gente tem, de fato, toda a temporada a Cristina tentando entender, e ela entende que ela controla aquele mundo, e depois a gente descobre que, na verdade, é meio que a Charlotte colocou a Dolores no mundo em que ela é a narradora, mas que ela tá controlando ela de alguma forma, porque você coloca ela dentro de uma simulação pra ela não imaginar, pra ela não ter o poder de despertar, e mesmo assim ela controla aquele mundo, e ela nem sabe disso. Sim, e a resolução de tudo, né, é a Charlotte ela colocando meio que a esperança dos dois mundos, né, na mão da Cristina, que no caso é a Dolores, né? Uhum. E o Bernard contou com isso também. Também.
Esse era Então o meio que é uma objetivo deles. convergência de ideias e de resoluções que o Bernard... Lembrando que o Bernard viu todas essas resoluções. E uma coisa legal que eu não comentei é como o Bernard conversa muito com o Akcheta, que isso eu achei legal. que é o indígena, que é muitas pessoas consideram que é o melhor episódio de Westworld, que é o 8º episódio da segunda temporada, que é o episódio mais focado nele, da despertar dele. E ele é um cara que é totalmente contrário ao Bernard na ideia de que, mano, aqui eu posso, no Sublime, eu tenho todo o controle, eu vivo a vida que eu quero, com as pessoas que eu quero. E o Bernard, ele ainda pensa nessa convivência dos dois, né? Então, esse confronto, ele é tipo aquele cara que dá o conselho pra ele, é uma coisa interessante também que eles colocam e trazem mais uma vez o ator e o personagem pra série. Eu acho que funciona. Mas a convergência de ideias, tanto da Charlotte posteriormente ali no mundo que ela tenta controlar a Dolores de alguma forma, e o Bernard contando com esse novo despertar da Dolores, são as ideias que eles têm ali pra um escape, pra talvez uma coisa que vá salvar as duas raças. E ele tem muito a carinha de final de série, viu? Então, isso é uma discussão interessante. Por quê? Como eu comentei... Porque assim, a última cena ela remete à primeira cena da série, né? Exatamente, porque com o despertar da Cristina se reconhecendo como Dolores, aí tem uma questão muito interessante dela voltando aos trajes lá do Ashworld, né? Andando pela Manhattan, né? Acho que é Manhattan, né? Nova York lá, que ela está. E, um negócio legal do por trás das câmeras dessa cena são o estúdio gigantesco, é uma sala gigantesca que eles construíram de LED, de telões, porque você vê que ela vai andando, tem telão pra todo lado, né? Sim, que vai apagando lá os prédios. E quando tem os anfitriões só, não tem aquelas propagandas. É tudo planta que tá passando nos telões. Porque você tem um aspecto de parque e tal. E porque propaganda é indiferente pra aquelas pessoas que estão sendo controladas. Sim. E posteriormente tem toda uma mudança, né? Porque a Dolores, ela volta a ser o controle, né? Ela sempre controlou tudo, ela sempre foi essa narradora. Mas ela não tava lá, ela tava numa simulação, né? E quando ela volta a ter o controle de tudo, ela entende que talvez ela precise dar mais uma chance pras duas raças. Então ela vai convergir para voltar ao marco inicial, né? Então essa temporada toda do tal loop que a série sempre trabalhou, né? Sempre trabalhou no labirinto, sempre trabalhou no loop das coisas darem volta e elas acontecerem de maneiras cíclicas e repetidas, que volta pra uma convergência do que aconteceu no começo da série, né? Que a Dolores tem todas as memórias e todas as consciências, né? Tanto dos anfitriões quanto dos humanos, que foram pegados por dados durante todos esses anos no Ashworld, e ela consegue fazer com que os humanos tenham mais uma chance, né? Que eles, vivendo numa simulação controlada, né? Lembrando que ela pode tentar 1000 vezes ali naquela simulação controlada e não passar um ano numa terra que já tá destruída, né? Porque o destino é que aquilo acabe, né? Mas eu acho muito... uma nova temporada, ela é difícil de ser feita porque ela vai realmente mudar muito a cara de novo. Pelo menos, ao meu ver, vai. Porque se você pensar, eu vi até uma teoria na internet de que, ela chegou no marco que é o começo da série. Então a série toda, na verdade, nunca aconteceu, né? Tudo aquilo que aconteceu já. Deu pra entender? Então, sim. Tipo assim, tudo que aconteceu na série na verdade, esse é o início. Ia voltar pra primeira temporada, que já na verdade, uma construção dela, né? Tem essa ideia. Eu acho uma ideia meio furada, porque entra naquela ideia do que tudo é um sonho. Então eu acho isso uma bosta, assim, 99% dos casos. Mas esse fechamento, se você pensar realmente que tudo aconteceu e de que ali é uma nova chance, se você pensar em season final, e na verdade em series final, né, em final de série, também funciona perfeitamente. Então eu entendo a correria dos últimos episódios pra você entregar aquilo que é uma maneira que, tipo, se cancelar, meio que tem um final, né? Mas se não cancelar, a gente pode tentar fazer alguma coisa. Mas sabe por quê? Eu acho que encaixa muito bem um final de série, porque, assim, os personagens principais, no caso, o Bernard, Maeve, o Caleb, que foi introduzido, eles já acabaram a parte deles, assim, o objetivo deles meio que acabou. E, por exemplo, a Frank, que no caso foi uma nova personagem introduzida, ela não tem um objetivo claro, sabe? Ela tem como objetivo exterminar os anfitriões, ou exterminar tudo. Não, ela só vai viver a vida dela. Então, não tem nada deixado pra trás, entendeu? Eu acho que tudo é muito uma coisa que... Só o que pode acontecer daqui pra frente, né? 100%, Everton. Também acho, mano. E bem, mas uma coisa, assim, que é discutível é que o Ed Harris já falou que tem data pra começar a gravar. Tipo, tem uma data agendada pra
provavelmente começaram gravações de uma nova temporada, mas não tem nenhum comunicado oficial da HBO sobre isso. Então, o jeito é esperar pra saber o que vai acontecer, né? Pra saber o que vai acontecer, mas, assim, me satisfez esse final, e apesar de alguns pontos que a gente levantou aqui, eu acho que é uma temporada mais concreta, assim. Mas, bem, vamos dar nossas notas, então, né? De 0 a 10, o quê? Realidades simuladas, pérolas... Moscas, nossa, moscas realmente é uma coisa bem assustadora. E é legal ver o behind the scenes também dessas moscas, porque eles fizeram de um efeito digital, obviamente, né? Eles conseguiam controlar as moscas, mas é muito bem montado, assim. O Westworld continua, assim, um primor em produção, em efeitos visuais, em design, todas essas coisas que eles criam pra emular simulações e realidades futuristas e coisas que incorporem melhor esse mundo. Eu acho que funciona muito bem. E também quando eles simulam no mundo, no parque, os mundos, tempos antigos, né? Décadas antigas, isso é muito interessante. Então, é um valor de produção ainda muito bom. Mas bem, de 0 a 10 moscas, Everton. Cara, eu acho que um 8. Eu gostei da temporada. Eu achei que ela trouxe muito do que tinha já na primeira e na segunda temporada do Westworld. Ainda continua uma produção muito boa, os atores ainda são muito bons, sabe? Entregam bem. Tem algumas coisas da narrativa que ainda me incomodam, assim, também esse aceleramento que tem no final, mas a temporada funciona, cara, eu curti, então acho que um 8 é uma ótima nota. Eu vou seguir você, eu não consigo. Eu tava pensando aqui, mas o nota 8 é uma nota boa, porque assim, eu acho os 4 primeiros episódios assim muito bons. Aí posteriormente tem o quinto que é bom, o sexto é bom, e os outros eles vão tendo alguns conflitos e vão ficando mais acelerados, mas eles ainda têm ideias muito boas. Então eu acho que no que a temporada se prestou a fazer, né, a reconstruir, trazer pontos narrativos e pontos que traziam a audiência pra assistir o Westworld, né, que é os plot twists, as linhas de tempo misturadas, aquela coisa que você fica pensando mesmo o que tá acontecendo, junto com uma produção que continua muito boa, que apesar dos problemas da terceira temporada, eu acho que o problema nunca foi técnico, a série continua incrível, assim, muito bonita, muito bem feita, produção, design, os atores muito bons, assim, tudo isso ainda elevam e deixam Westworld como uma série muito acima da média, eu acho, e uma nota 8 excelente, porque tem ainda alguns problemas de construção e uns problemas de... essa parte de ação, que é meio descabida, tem algumas coisas de roteiro também que são meio forçadas, e também essa correria do final da temporada que destoa muito da primeira parte, que é bem perceptível, eu acho que tira um pouco dessa nota, mas 8 eu acho que é um notão que a gente fecha aqui pra essa quarta temporada de Westworld, que pode ser a última da série, e também faz sentido se for, né? Mas bem, ouvinte, o que você achou? O que você achou da quarta temporada? Você voltou pra quarta temporada de Westworld? Se você desistiu na terceira e escutar o podcast e resolver assistir a quarta, comenta com a gente o que você achou, o que você gostou, o que você não gostou. Vai ser muito legal saber o que você também tem a dizer, certo? Vamos pro bloco final? Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final. Muito bem, bloco final do Sofaverso começando. Agora é hora da gente comentar alguma coisa que a gente assistiu, que a gente leu, que a gente escutou, vale qualquer coisa. Everton, o que você tem para nós? Vamos lá, em complemento ao episódio anterior do podcast sobre Sandman, que a Netflix fez o favor de trollar metade da podosfera, né? Sim! Dos produtores de conteúdo, né? E lançou um episódio depois. O 11º episódio é sobre... conta 2 histórias sobre Um Sonho de Mil Gatos e a Calliope. E Um Sonho de Mil Gatos é uma das minhas histórias preferidas do Sandman. Como ele foi reproduzido na série, em animação, é tão legal, e é uma história tão legal, sabe? E eu acho que funcionou muito bem esse capítulo como complemento, porque realmente são 2 histórias bem curtas e bem separadas, né? Elas têm realmente um one shot delas, né? Então, realmente como um episódio extra funcionou. E eu curti pra caramba e complementa ainda mais a grande série que foi o Sandman, né? Não, sim, eu gostei bastante do episódio também. Achei uma sacanagem a Netflix fazer isso, é legal trazer mais conteúdo, mas sei lá, que
desnecessário, sei lá, eu não entendo o sentido de divulgação da série pra isso, né? De como fazer o hype aumentar ou não, as pessoas conversarem mais sobre isso ou não. Porque eu achei que até muita gente passou despercebida, nem percebeu que saiu esse episódio. Mas enfim, é um episódio muito legal, achei muito legal, manteve o nível da série, as duas histórias são contadas em um episódio só, são bem legais. Complemento muito bem. Queria ter conversado sobre isso no episódio, mas não deu, né? Netflix trollou a gente. O que eu vou comentar é um filme que tá no cinema, que eu assisti recentemente, que é o Não Olhe, o novo filme do Jordan Peele. E, cara, eu acho que é mais um acerto do cara. Terceiro filme dele, é um filme que é um filme maior, assim, dos 3 filmes que ele lançou é um filme maior, dá pra ver que tem mais orçamento, tem mais efeitos visuais, é um filme que tem uma história mais simples, vamos dizer assim, não com tantas camadas como os outros filmes, mas mesmo assim muito interessante. Dá pra ver que o cara tem um super controle assim de narrativa. O filme é muito bem feito, né? Principalmente se você conseguir ver no cinema, é muito interessante, porque o som do filme é incrível, então vale muito a pena conferir o Não Olhe. Não vou ficar falando muito da história, porque é melhor assistir o filme. É melhor assistir o filme pra você não ser pego de surpresa, mas assim, ele foi pra um lado de terror e da ficção científica que é bem interessante. Se você gosta de filmes que lidam com essa fato do show don't tell, sabe? Não, show don't tell não tem nada a ver, né? Se você não mostrar o vilão, mas você sabe que ele tá ali, né? E funciona muito bem, cara. Eu acho que foi um filmão. Eu gostei bastante. Foi um dos melhores que eu vi em 2022, com certeza. Que é o Não Olhe. Certo? Muito bem, ouvinte. Espero que você tenha gostado demais desse episódio. Quer conversar com a gente sobre a 4ª temporada de Westworld ou qualquer outra coisa, procura a gente nas nossas redes sociais. A gente tá no Instagram como Sofaverso, no Twitter também como Sofaverso. Pode procurar a gente pode mandar um e-mail pra gente, podcastsofaverso@gmail.com. Manda lá sobre sugestão de tema, sobre o que você achou dos podcasts, dos episódios, as coisas que a gente tá comentando. Quer conversar com a gente no Telegram? A gente tem um grupo. Você será muito bem-vindo. Tem o link de convite aqui no post do episódio. Entra lá pra gente conversar sobre diversas coisas, séries, filmes, animes ou qualquer outra coisa. A gente tá lá sempre atualizando e mantendo as novidades desse mundo louco da cultura pop. E, obviamente, para continuar escutando o podcast, toda semana tem episódio novo. Procura a gente na sua plataforma favorita de áudio. A gente tá no Spotify, tá no Deezer, tá no Google Podcast, no Amazon Music. Onde você não encontrar o podcast, manda um e-mail, conversa com a gente, manda uma mensagem, fala não encontrei vocês em tal plataforma, que a gente vai dar um jeito de colocar o podcast lá. E é isso aí, semana que vem a gente tá de volta e valeu! Falou!